E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Então, pessoal, o conteúdo da nossa aula de filosofia política de hoje vai ser sobre o conceito de leis segundo o filósofo Sócrates. Porque, afinal, né, o que são as leis, né? Será que as leis são realmente importantes para a nossa vida? Será que nós conseguiríamos viver sem as leis? E o que legitimam as leis que nós seguimos? As leis que nos regem, né? Então, no livro de Platão chamado Criton, o Sócrates ele defende ali uma cidadania que é baseada na razão e na verdade. Então, nesse livro ocorre um diálogo entre o Sócrates e o seu amigo Criton, logo após ali a condenação de Sócrates à morte, que ocorre, né, no livro Apologia de Sócrates, também ali do filósofo Platão, já que nós só conhecemos, né, toda a filosofia de Sócrates através dos escritos de Platão, né, do discípulo de Sócrates. Então, enquanto Sócrates estava na sua cela esperando a sua sentença de morte, né, ele recebe a visita do seu amigo Crito, né, que diz para o Sócrates, né, que ele subornou um guarda e pediu então para que o filósofo fugisse de Atenas, para que ele não seja condenado à morte. Porém, né, o Sócrates ele acaba obedecendo às leis de Atenas e fica para morrer. Tanto é que então a gente percebe ali que o seu último diálogo ele traz a ideia ali de uma defesa ao respeito da decisão da maioria. Então Sócrates, né, mesmo ali com a oportunidade de desrespeitar as leis da sociedade, ele decide permanecer na cela. Por coerência, né, então o filósofo ele morre para obedecer às leis com as quais ele mesmo havia concordado durante toda a sua vida em Atenas. Então, para desenvolver tal ideia, né, o Sócrates chega mesmo, até mesmo a personificar as leis em uma espécie ali de deusa, né, como se as leis fossem uma deusa, que vão repreender Sócrates caso esse quisesse fugir de Atenas e abandonar então essas leis, né, que ele mesmo seguiu durante toda a sua vida, só porque essas mesmas leis o condenaram à morte. Então, o Sócrates ele aceita a amarga decisão, né, de todo o seu julgamento, que mesmo assim foi um julgamento injusto, né? Ao ouvir do Criton sobre a ideia de fugir de Atenas, o Sócrates ele afirma para esse seu amigo, né, que o homem justo ele sempre permanecerá na cidade. Então, o interessante é que enquanto no livro Apologia de Sócrates, né, vai ser narrado um julgamento na corte ateniense com centenas de pessoas ali presentes, né, e o filósofo defendendo então a si mesmo de todas as acusações que são feitas, né, que foram feitas a ele pela cidade, na obra Criton, né, por sua vez, ali, o Sócrates ele vai argumentar apenas com um personagem, que mostra então o filósofo aceitando as leis de Atenas. Então, o pensador ali, Sócrates, ele afirma que nenhum Estado funcionaria sem regras, pois desobedecê-las, né, segundo ali o Sócrates, seria o mesmo que destruir a própria Atenas. Afinal, né, imagine, né, se com as leis já é difícil viver em sociedade, imagine então, né, se não houvessem essas leis. Né? Será que até mesmo existiria uma sociedade? Né? Será que a humanidade permaneceria se não houvessem leis algumas? Então, né, um dos argumentos mais fortes e difíceis ali feitos por Sócrates em todos os textos, né, que o Platão vai desenvolver utilizando o Sócrates como um interlocutor, né,
é esse, né? Em que ele decide então, né? O Sócrates decide aceitar a sua condenação à morte, né? Em que o público acaba vencendo definitivamente o privado. E aí, com essa última derrota e para não praticar, né, a chamada desobediência civil, o Sócrates ele vai aceitar o seu julgamento. É então, né, que ele vai lá, né, toma a cicuta, né, e acaba então morrendo.